Você programa em C#, está acostumado a ver códigos complicados, mal escritos, tipo macarrão? Que tal simplificá-los aos poucos? Olá, desenvolvedor. Sou Ranieri Silva e esse é o seu hub de conhecimentos sobre programação .NET. E se você gostar aí desse vídeo, considere se inscrever e ativar as notificações, beleza? Bom, simplificar códigos complicados em C# ou inclusive em qualquer outra linguagem, né? É uma arte, cara. Muitas vezes nós, desenvolvedores, nem temos tempo disponível, principalmente sobrando, para fazer isso. A gente até que quer fazer, mas não nos deixam fazer, pelo menos não com a frequência que a gente gostaria e deveria. É, não é verdade? É só falar tipo em refatoração, porque é uma espécie de refatoração, que os chefes de plantão fazem o quê? Sentem até calafrios, porque eles querem o quê? Eles querem correções de bugs, melhorias, implementações. É ou não é verdade? Então, pensando em resolver esse problema para desenvolvedores assim como você, a gente vai falar aqui nesse vídeo de algumas práticas, bem práticas mesmo, tá? Que você pode adotar aí onde você trabalha e que não tomam muito seu tempo, tá? Então, seu chefe não vai brigar com você, tá bom? Porque, inclusive, você pode fazer aos poucos, incrementalmente, melhorando o seu código. Combinado? Então, bora para a tela. Bom, estamos aqui na nossa área de trabalho e agora a gente vai abrir aqui a nossa aplicação e é esse aqui o nosso código, é um código bem comum, macarrão, né? Um método que contém várias funcionalidades, né? Tem muita responsabilidade. Será que você já viu algum código assim? Então comenta aqui, cara. Comenta agora aqui no vídeo, dá um pause rapidinho e comenta aqui no vídeo se você já viu e qual foi a sua experiência. Qual foi a sua experiência quando você, olhou um código desse? Vamos lá. Já de início te falo que você precisa entender o código para que ele possa ser simplificado. É óbvio, né? Você não pode simplificar aquilo que você não compreende, mas para você compreender, você precisa da simplificação. E aí, é um deadlock, né? Uma coisa fica travando a outra. Então, eu vou mostrar para você como você pode resolver isso aí, tá? Como entender um código-fonte macarrão que muitas vezes o desenvolvedor que fez nem trabalha mais na empresa, cara. E é você aí que está trabalhando. Cara, não tem outro jeito. Você tem que analisar o código incrementalmente, descobrindo pouco a pouco. Então, vamos analisar esse código aqui. Tudo começa, é claro, com a assinatura dele, com o nome do método. E aí ele já nos diz muita coisa, tá legal. Ó, gravar rescisão cliente. Bom, a gente já consegue compreender em leis gerais, né, em linhas gerais, o que esse método faz, né? Então, ele é feito para gravar a rescisão de um determinado cliente. Tem até o CLI aqui, que seria o ID do cliente, imagino eu. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, tá? Visto que nós não temos nenhuma descrição do que está sendo feito, é tão somente comentar o código-fonte. Então, como é que eu vou fazer esse aqui? Então, olha só, é incremental, na medida que você está fazendo. Eu vou usar /// para fazer um comentário aqui. Esse comentário eu vou escrever. Grava a rescisão de um cliente determinado. Pronto. Então, primeira coisa aqui, CLI vai ser ID do cliente que terá a sua rescisão gravada. Ok. Então, a primeira coisa a gente já fez, e isso é interessante, que já vai mostrar toda vez que a gente for utilizar esse método, né, de client service, aí vai aparecer para a gente o texto aqui, a definição daquele parâmetro. Isso aí já é uma coisa excepcional que você já pode fazer. Para entender
o contexto, a gente precisa do código-fonte. E para entender o código-fonte, a gente precisa do contexto. Olha só, isso eu estou falando, cara, alguma coisa, um método, tá? Códigos que você não tem, principalmente a pessoa que trabalha, né? Não trabalha mais aí, ou até tem muito tempo e ninguém se lembra mais, tá? Então, são técnicas aqui. A gente vai incrementalmente. Então, vamos seguindo aqui. Logo de cara, a gente tem aqui a criação de um repositório e vai gravar a rescisão. Acredito eu que esse rescisão aqui deve ser o ID do cliente, o ID do cliente, ó, também não está muito bem aqui, só está definindo ID, mas beleza. Então, como é um repositório, eu vou colocar aqui, grava a rescisão no cadastro do cliente. Pronto. Então, persiste no banco de dados a rescisão do cadastro do cliente. Pronto. Já deu uma melhorada, né? Então, é assim que você deve proceder. Como falei, isso tudo pode ser feito incrementalmente, tá? Não é necessário que você faça tudo de uma vez. Aos poucos está muito bom, tá? Quando você tiver um tempinho, você vai lá e faz. Mais um tempinho, você vai lá e faz. Beleza? Outra coisa, olha só esses nomes de variáveis. Cara, o negócio não tá legal. Até para a gente poder comentar alguma coisa assim, esses nomes de variáveis aqui, eles precisam ser melhorados. Por exemplo, esse parâmetro aqui, CLI, vamos mudar F2 para ID cliente. Ficou melhor, mais fácil da gente entender. Aqui, ó, get cliente, lista. Ó, uma lista que não só está sendo usada aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, clientes. Já deu uma melhoradinha, né? Opa, aqui não é clientes, é departamento. Olha, eu estou pegando uma lista de departamentos de um determinado cliente. Olha só como a gente pôde deduzir errado. Então, é departamentos. Ok. Então, aqui nós temos os departamentos. E aqui, ó, olha, pô, cara, o nome dessa variável, DP. Tudo bem, departamento, né? Mas é interessante que a gente pode pensar assim, DP é departamento pessoal, né? Então, ó, vamos lá, departamento. Então, nós temos a lista de departamentos, um departamento. Então, iremos fazer um for each aqui. Então, olha como o restante começa a fazer mais sentido. Ó, quantidade de documentos. Então, esse QTD aqui, vamos colocar também, vamos lá, quantidade de documentos, departamento. Pronto. Para não ficar uma coisa muito grande também, você pode colocar assim, né? Pode abreviar algumas coisas. Quant, doc, departamento. Pronto, já deu uma melhorada boa, né? Quantidade de documentos e tal. Assim, a gente vai proceder em todos os demais. Vamos dizer aqui, vamos ver, arquivo. Aqui a gente tem arquivo e o... mas aqui não é o arquivo em si, é tão somente o que a gente precisa de caminho completo do arquivo. Então, vamos mudar isso aqui. Caminho, arquivo. Vamos dizer caminho completo. Ficou mais simples da gente entender, né? De igual modo, a gente tem aqui também, olha só, como se repete. Ó, então, ó, ficou mais fácil. Só que olha aqui, tá arquivos 2, cara. Cara, você já deve ter visto em vários locais esse tipo de situação, né? A gente achou, criou uma variável até que ficou legalzinha, aí depois a próxima, né? A gente não tem muito o nome que dá, a gente vai colocar qualquer coisa, tá? Arquivos 2. O que contém arquivos 2? Para a gente entender o
que contém arquivos 2, a gente vai ter que entender o que é arquivos 1. Arquivos 1 é o quê? Quantidade de documentos no departamento dividido por esse número mágico e mais a quantidade de documentos dividido, isso aqui é o resto, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Isso aqui, vamos ver o que ele está fazendo. Ele está contando a quantidade de arquivos ou de blocos. É isso mesmo, olha só. Eu aqui estou criando a quantidade de blocos. Então, eu vou ler esses documentos em blocos de 65.536. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos dizer aqui, quanti blocos leitura. Aí eu já tenho uma coisa mais quanti, sem o i. Pronto, já tenho algo mais interessante aqui. Ok. O que eu vou fazer aqui mais? Arquivos. O que significa? Agora eu sei que isso aqui são blocos de leitura. O que eu vou fazer aqui agora é entender qual é a necessidade. Por que existe esse arquivos aqui? Vamos lá. Aqui nós temos os documentos daquele cliente, do bloco, né? Então, aqui nós podemos até fazer aqui, vamos criar, né? Vamos ler ou criar os arquivos conforme o bloco de documentos recuperado do banco de dados. Pronto. Então, a gente começa a ter base daquilo que a gente está trabalhando aqui. Vamos lá. O que são esses arquivos aqui? É uma lista de strings que o que ela faz? Olha, lista de caminhos de arquivo completo. Então, eu posso dizer que aqui são... Aqui eu vou deixar como lista, né? Então, lista, caminho, arquivo. Pronto. Lista de caminhos de arquivo. Ok? O que eu estou fazendo aqui? Criando um cabeçalho e depois criando aqui. Olha, aqui eu já estou entendendo que é um arquivo CSV que eu estou criando. Então, eu estou criando através de um stream writer, né, o nome de um arquivo determinado, no padrão lá, 1252, estou criando um arquivo TXT, que, na verdade, é um formato CSV. Olha só que interessante. Então, isso aqui eu já posso pensar, dar uma melhoradinha também, criando, inclusive, que é um complemento do outro que eu falei, um region. Então, eu posso dizer aqui, cria os arquivos, ou o arquivo CSV. CSV. E aqui, end region. Pronto. Desse jeito, olha como o código ele está ficando cada vez mais simplificado. A gente vai entendendo melhor e, com certeza, daqui a alguns meses, quando você voltar nesse código, vai ser muito mais fácil a sua vida, tá? Resolver bugs, melhorar esse código, vai facilitar muito a sua vida, com certeza. Doc, aqui está legal. Arc, apesar de ser muito pequeno, mas também está legal, está fácil, né? O escopo é muito pequeno dessa variável, então você pode deixar assim sem problema algum. E também, que é um iterador, então sem problema nenhum de você deixar assim, tá? Vamos dizer aqui que a gente tem aqui a leitura. Não, aqui nós estamos fazendo o zip do arquivo. Então, vamos aqui, compacta os arquivos em um zip. Pronto. E aqui, remove os arquivos CSV gravados e que foram compactados. Olha só, o negócio está ficando
muito, muito, muito interessante de você ler e entender essa lógica aqui. O outro passo é o que eu sempre falo para você, né, é de evitar ao máximo usar o caminho completo, namespace completo. E, inclusive, o que eu sempre recomendo é assim, se você for utilizar uma variável, né, criar uma variável, sempre tente deixá-la como var, porque simplifica. Né? Então, nós estamos aqui, ao invés de termos que informar qual é exatamente aquela variável, né, ela já é inferida pelo que eu estou criando aqui, no caso, zip file open. Tá? Então, sempre utilize isso que vai simplificar também o seu código. E aí a gente vem aqui também, vamos tirar o namespace. Olha só como o negócio vai ficar bem melhor aqui. Tá? Vamos lá. Aqui a gente também tem esse namespace aqui. A gente não precisa. System.io também. Será que a gente tem em algum outro local? Bom, tem. Aqui. Olha como o código ele já está bem melhor. Tá? Isso aqui já é um ponto que a gente já pode dizer que o nosso software, o nosso código, ele já está bem melhor. O próximo passo que eu super recomendo é acabar com números e textos mágicos. Então, olha só. Nós temos dir, que é arquivos. Como você pode ver, é algo constante. Então, cara, vamos criar uma constante aqui. Então, essa constante vai ser privada. Temos aqui uma string, que é constante. Toda constante, por padrão, a gente pode colocar aqui, ou melhor, privado, né, diretório, vamos dizer, arquivos. Tá? Aí, automaticamente, a gente já tem o valor certo aqui, em todos os lugares. A gente fez uma refatoração. E a gente vem trocando aqui. Ó. Então, nome, private const, string, nome, arquivo. Esse arquivo aqui, rescisão, né? Vamos dizer CSV. Então, assim a gente vai proceder nos demais, tá? Nome arquivo CSV, esse aqui também, não é isso? Olha só, olha que interessante. Aqui é arquivo CSV 0. Aqui a gente já tem arquivo CSV 01. Por quê? Porque existem duas possibilidades. A gente achar nenhum departamento, a gente vai gravar um arquivo somente, ou a gente achar N lá. Então, a gente vai ter N arquivos. Então, ó, a gente pode colocar um nome aqui diferente. Então, será algo como nome, arquivo CSV, arquivo múltiplo CSV. Então, bem parecido, arquivo múltiplo CSV. Ó, já está bem melhor. E aqui no final, arquivo, vamos dizer aqui, zip. Né? Vai facilitar a nossa vida. Nome arquivo zip. Vamos até aqui em cima. Nome arquivo zip. É isso aí. Agora está faltando esse número mágico aqui. Caramba, 65.536. Cara, isso aqui não tem sentido algum para a gente. Mas a gente pode dar um sentido. A gente pode incluir aqui e vamos dizer que é tamanho bloco. Pronto. E é bloco de, vamos dizer aqui, o que a gente está trazendo aqui de pedaços. Documento. Bloco documentos. Pronto. Aí a gente vem e substitui. Substitui aqui. Aqui. Tem mais algum lugar? Acredito que não, né? Vamos ver aqui se só copiar, ver se tem. Não tem. Bom, então
Vamos agora ler. Vamos ver se esse negócio ficou melhor, muito melhor. Bom, gravar a rescisão do cliente. Começa por gravar a rescisão no banco de dados. Depois, listar todos os departamentos de um determinado cliente. Iterando para cada um desses departamentos, eu vou contar a quantidade de departamentos, né, dentro daqueles, ou melhor, de documentos. Olha só, viu que interessante? Como a gente precisa ler? Documentos. Quantidade de documentos. Ficou melhor assim. A quantidade de documentos do departamento. Mas desse jeito aqui, ficou melhor. Então, quantidade de documentos dentro daquele departamento. Se for 0, eu vou só gravar um arquivo lá, CSV único, num caminho especificado. Se não, eu vou ler em blocos. E o que eu vou fazer? Para cada um desses blocos, eu vou ler os documentos do cliente departamento, tá? Daquele bloco lá. E vou criar um arquivo CSV, tá? Aqui, preenchendo o caminho completo, com essas especificações aqui. Se eu não quiser ver a especificação, eu deixo assim, tá? E aí, seguindo, compacta os arquivos CSV em um zip. Então, estou compactando aqui. Opa, isso aqui não está legal também. Vamos dizer, lista caminho arquivo. Vamos dizer o mesmo nome aqui, ó, caminho arquivo completo. Olha que interessante. A gente está utilizando o mesmo nome de variável, porém, como estão em escopos diferentes, a gente pode fazer isso sem problema algum. E ainda assim o código fica bem interessante. Ok, então a gente segue aqui, compacta os arquivos, e aí depois você vem aqui e remove os arquivos CSV gravados que foram compactados, finalizando. Pronto. Olha só como é que o negócio ficou bom, ficou interessante. Você consegue entender, qualquer pessoa consegue entender no futuro. Maneiro, né, Padawan? Mas agora imagina essa parte aí, né? Você lendo daqui a uns meses. Vai ficar muito melhor, sua vida muito mais simples, né? Ou não é verdade? Então, esse é o objetivo. Seja como for, pelo visto, você está bem interessado em evoluir a sua capacidade de desenvolver software em C#, que é específico e nós estamos tratando aqui no canal. Para te ajudar, eu tenho um curso sobre aplicações Enterprise, com essas e outras técnicas super Jedi em programação .NET Core. Por isso, eu te convido aí a acessar o link que deve estar aparecendo em algum lugar aqui no vídeo e se inscrever na lista de espera, tá? Assim que abrir uma nova turma, eu vou entrar em contato com você, vou mandar informações. Combinado? Então, a gente fica por aqui, fica na paz e que a força esteja com você. Tchau, tchau.